No início do século XX, o mundo fervilhava com a promessa de uma revolução tecnológica sem precedentes, e no centro dessa tempestade de progresso estava Henry Ford, o industrialista americano, conhecido por ter colocado o mundo sobre rodas com o seu modelo T. Não era apenas um empresário, mas um visionário obcecado pelo controle absoluto de cada etapa produtiva. Ele detestava depender de fornecedores externos, e a borracha necessária para os pneus de seus carros era seu maior ponto fraco. Naquela época, o Império Britânico detinha o monopólio das plantações no Sudeste Asiático, ditando preços que enfureciam Ford. Para ele, a solução era clara. Se o mercado não lhe dava a matéria-prima de que precisava, ele a produziria sozinho, desafiando a geografia e a própria lógica. O industrialista acreditava que o progresso era uma lei universal e que a floresta deveria se curvar diante da vontade do homem moderno. O destino escolhido para essa empreitada monumental foi o coração pulsante do Brasil. Em 1928, Henry Ford adquiriu uma concessão colossal de 1 milhão de hectares no estado do Pará, às margens do rio Tapajós. O plano era fundar a Fordlândia, uma cidade industrial que seria o espelho fiel do meio oeste americano, mas encravada na maior floresta tropical do mundo. O objetivo não era apenas extrair látex, mas transplantar um estilo de vida completo para os trópicos. Ford acreditava que a disciplina industrial poderia domar a selva e transformar o caos da natureza em uma engrenagem perfeita de produtividade e ordem. A chegada dos primeiros navios, carregados com máquinas pesadas e geradores elétricos, marcou o início de uma colisão monumental entre dois mundos distintos. Onde antes apenas o som dos pássaros e o sussurro das águas dominavam, agora ecoavam os martelos e o vapor das caldeiras. Engenheiros americanos, acostumados ao frio de Michigan, desembarcaram prontos para moldar o território hostil. A infraestrutura que emergiu da lama era surreal. Em poucos meses, a clareira na floresta deu lugar a ruas pavimentadas e casas de madeira com varandas amplas. Haviam hidrantes vermelhos, postes de luz e até um hospital moderno, tudo sob um sol escaldante que não dava trégua aos invasores. Contudo, a ambição de Ford não parava nas construções físicas. Ele buscava moldar a alma dos habitantes. Para os trabalhadores locais, a contratação vinha acompanhada de um choque cultural violento. Ford impôs regras morais rígidas e estranhas à vida na Amazônia. O álcool e o tabaco foram proibidos dentro do enclave industrial. O hábito de viver de acordo com o ritmo do rio foi substituído pela tirania do relógio de ponto. Até a alimentação foi alvo de controle. A farinha de mandioca deu lugar a dietas ricas em aveia e pão, alimentos que Ford considerava essenciais para a eficiência. À noite, os trabalhadores eram incentivados a participar de danças de salão americanas, uma tentativa bizarra de civilizar homens que já possuíam sua própria cultura. O descontentamento fervia silenciosamente entre os funcionários, que viam naquelas casas com telas de proteção não um luxo, mas uma prisão térmica. O calor sob os telhados de zinco era insuportável, e o rigor dos gerentes criava um abismo de desconfiança. Enquanto os americanos celebravam o progresso aparente, o conflito entre o idealismo industrial e a realidade tropical começava a rachar as fundações da cidade. Mas o maior desafio viria da própria floresta. Ignorando os conselhos de botânicos, a empresa ordenou que as seringueiras fossem plantadas em densas fileiras ordenadas, imitando uma linha de montagem. Essa monocultura foi o convite para o desastre. Um inimigo invisível, o fungo Microciclus ulei, encontrou ali o banquete ideal. As copas verdes começaram a exibir manchas de podridão. O mal das folhas espalhava-se como uma praga, sinalizando que a Amazônia não seria domesticada sem lutar. O sonho de Ford estava, pela primeira vez,
frente a frente com uma força implacável e eterna, que o dinheiro não podia simplesmente e jamais conseguir comprar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. O fungo microciclos, o lei, não surgiu por acaso. Ele foi a resposta biológica da Amazônia à tentativa de industrializar a vida. Na natureza, as seringueiras crescem distantes, umas das outras, isoladas por uma tapeçaria de diversas espécies que agem como barreiras naturais contra doenças. Henry Ford, entretanto, tentou aplicar a lógica da linha de montagem ao solo fértil do Pará. Ele ordenou que milhares de árvores fossem plantadas em densas fileiras, lado a lado, criando um banquete inesgotável para o inimigo invisível. O mal das folhas espalhou-se como um rastro de pólvora. As copas que deveriam produzir o ouro branco do látex tornaram-se esqueletos acinzentados, desfolhados pela praga que Ford se recusava a reconhecer. Botânicos e especialistas brasileiros alertaram repetidamente que aquele modelo era insustentável nos trópicos, mas o industrialista, acostumado a dobrar o ferro e o aço à sua vontade, acreditava que a ciência gerencial americana superaria qualquer lei da natureza. Enquanto as árvores morriam, o clima de tensão social atingia o ponto de ebulição. O choque cultural entre os engenheiros americanos e os trabalhadores brasileiros não era apenas uma diferença de hábitos, mas um conflito de dignidade. Os brasileiros eram obrigados a comer comida enlatada, arroz integral e pães de aveia no refeitório da empresa, uma dieta estranha e insuficiente para o esforço físico exigido sob o calor úmido de 40 graus. O sistema de controle era totalitário. O relógio de ponto ditava cada segundo da vida no enclave, e as patrulhas de moralidade vigiavam o comportamento dos funcionários, proibindo o álcool, o jogo e até mesmo as conversas informais, que fugissem ao padrão puritano de Ford. O descontentamento fermentava no silêncio das vilas operárias, alimentado pela sensação de que estavam sendo transformados em peças de uma máquina quebrada. Em dezembro de 1930, a pressão finalmente rompeu o dique da paciência. O que começou como uma reclamação sobre o novo sistema de filas no refeitório explodiu na histórica revolta das panelas. Em um surto de fúria coletiva, os trabalhadores destruíram as instalações de alimentação, arremessando os pratos e talheres que simbolizavam sua opressão. A revolta escalou rapidamente para um ato de sabotagem industrial. Armados com facões e ferramentas de trabalho, os operários marcharam pelas ruas pavimentadas, cortando os fios de eletricidade e destruindo os hidrantes que Ford tanto se orgulhava de ter instalado. O som das máquinas sendo estilhaçadas competia com os gritos de protesto que ecoavam pela floresta. Os gerentes americanos, em pânico absoluto, fugiram para os barcos no rio Tapajós ou esconderam-se na mata densa, observando as luzes de seu sonho de progresso se apagarem uma a uma. Carros novos foram empurrados para as águas profundas do rio, um gesto simbólico de que o motor da modernidade não funcionaria ali. A ordem só foi restabelecida com a chegada de forças militares, enviadas pelo governo, mas a cicatriz era permanente. Fordlândia não era mais uma utopia. Era uma zona de conflito sitiada pela selva e pelo ressentimento. No entanto, Henry Ford, em seu escritório em Dearborn, Michigan, mantinha uma obsessão cega. Apesar de nunca ter visitado o projeto pessoalmente, ele continuava a injetar milhões de dólares na reconstrução da cidade e na tentativa de erradicar o fungo com novos métodos químicos ineficazes. Ele via o fracasso não como um erro de concepção, mas como uma falta de disciplina que precisava ser corrigida com mais controle administrativo e rigor técnico. Essa desconexão entre a liderança e a realidade no solo gerou um isolamento emocional devastador para os funcionários americanos que permaneceram. Eles viviam em casas com varandas e jardins suspensos, cercados por um luxo que parecia grotesco diante do fracasso das plantações ao redor. Relatos da época descrevem o desespero e a solidão desses
entre homens e mulheres, que se sentiam abandonados, em um inferno verde, vigiando ruínas de um futuro que nunca chegaria. A natureza não era apenas um cenário, mas uma força viva que observava cada movimento humano com indiferença, aguardando o momento certo para retomar seu território. O silêncio da floresta tornava-se ensurdecedor, e a arrogância do progresso estava sendo lentamente sufocada pela umidade e pelo isolamento geográfico. Após anos de perdas financeiras colossais e o surgimento da borracha sintética nos Estados Unidos, a teimosia de Ford finalmente encontrou seu limite intransponível. Uma decisão final, tomada a milhares de quilômetros de distância, em salas de reunião acarpetadas, estava prestes a selar o destino da cidade fantasma para sempre. O fim não veio com um estrondo de dinamite, mas com o peso melancólico de uma assinatura em um contrato de venda desastroso. Em 1945, Henry Ford II, o novo comandante do Império, tomou a decisão pragmática de estancar a sangria financeira que seu avô, movido por uma teimosia quase mística, ignorara por quase 2 décadas nas profundezas do Pará. O contexto global havia mudado drasticamente com a Segunda Guerra Mundial, que impulsionara o desenvolvimento da borracha sintética, tornando as plantações de Fordlândia obsoletas antes mesmo de amadurecerem. Por uma fração ridícula do investimento original de 20 milhões de dólares, o vasto território foi vendido ao governo brasileiro por meros 250 mil dólares. Era a capitulação final de um titã industrial diante da soberania implacável da selva. O êxodo que se seguiu teve ares de um fim de mundo silencioso e apocalíptico. Em poucas semanas, as famílias americanas partiram em silêncio profundo, deixando para trás um cenário surreal de abandono e desolação total. Nas casas de madeira de estilo Michigan, mesas de jantar permaneciam postas, como se os moradores tivessem saído apenas para um passeio rápido pelo rio. Pianos de cauda foram deixados para desafinar sob a umidade, e bibliotecas inteiras foram entregues ao apetite dos cupins. O hospital de última geração, que representava o auge da medicina moderna, ficou repleto de equipamentos cirúrgicos e registros médicos que nunca mais seriam consultados. Foi uma retirada melancólica, onde o sonho de uma civilização transplantada se transformou, da noite para o dia, em um museu fantasmagórico de intenções fracassadas. Assim que o último navio desapareceu na curva do rio Tapajós, a floresta iniciou sua reconquista sistemática entre as sombras úmidas. Sem o ruído das máquinas e a manutenção humana, a selva não pediu licença para retomar seu trono ancestral. Raízes das árvores nativas começaram a rachar as calçadas de concreto, perfurando os alicerces das vilas operárias com uma força lenta. O ferro dos hidrantes, símbolo do orgulho americano e da segurança industrial, foi devorado pela ferrugem vermelha. Trepadeiras densas subiram pelas janelas de tela, transformando os lares, outrora higienizados, em estufas de vegetação caótica. O contraste era brutal. A arrogância humana de tentar civilizar a selva era agora abafada pela paciência eterna da Amazônia, em apagar cada rastro daquela intrusão estrangeira. Este clímax silencioso revelava o triunfo da resiliência biológica sobre a imposição técnica. Ford tentara impor o ritmo rígido do relógio de ponto a um ecossistema que pulsa em ciclos sazonais milenares. E a floresta respondeu com a decomposição e o crescimento desenfreado. Hoje, Fordlândia permanece como um espectro de si mesma, uma cidade que se recusa a morrer, mas que nunca viveu o destino que lhe foi planejado. Poucas centenas de pessoas ainda habitam as estruturas resistentes, vivendo entre os escombros de um império falido que se tornou parte da paisagem local. Moradores caminham por ruas que parecem pertencer a outro mundo, utilizando as carcaças dos galpões de aço para finalidades rurais, adaptando os restos da modernidade americana às necessidades urgentes e cotidianas da vida ribeirinha. A lição
que emana das ruínas é uma reflexão profunda sobre a perigosa desconexão entre o progresso e o ambiente pelo mundo contemporâneo. Fordlândia faliu pela ausência total de respeito aos ecossistemas e às culturas locais. Foi o erro clássico da crença de que a tecnologia pode ignorar a biologia e que a civilização pode ser imposta sem diálogo com o solo. O silêncio que agora reina na icônica Torre de Água, cujas letras com o nome da companhia ainda resistem entre manchas de ferrugem, serve como um lembrete eterno. Em meio à imensidão verde do Pará, a estrutura ergue-se como um monumento à humildade necessária diante do mundo natural. A história de Fordlândia é a prova final de que, por mais alto que seja o império construído pelo homem, a natureza sempre terá a última e mais definitiva palavra.